Oi, pessoal. A gente vai começar nosso conteúdo do terceiro período, que é genética, tá? A gente vai estudar esses principais conceitos da genética e durante as aulas eu vou repassando mais termos e aí a gente vai avançando, tá bom? No conteúdo. Mas inicialmente, hoje a gente vai trabalhar os principais conceitos da genética, tá bom? Então, o que é genética? A genética ela pode ser considerada como uma área que vai estudar os genes, ok? E ela também vai ser uma área que vai estudar as características hereditárias. Certo? Então, o que a gente vai considerar como gene? Gene, ele vai ser um fragmento de DNA. O que é DNA? Aí eu vou colocando aqui de cores diferentes para vocês conseguirem identificar depois quando estiverem estudando, tá bom? O que é um DNA? Ele é o ácido, o nome é bem comprido, mas não se assustem. Ácido desoxirribonucleico, ok? Que é o nosso DNA. Por que ele é chamado de ácido desoxirribonucleico? Ele foi encontrado no interior de células eucariontes. Aí aqui a gente já faz uma breve revisão do que é uma célula eucarionte. Célula eucarionte é aquela que tem carioteca. E a carioteca vai fazer o quê? Envolver o núcleo. Ela vai envolver e delimitar. Então, o núcleo existe porque a carioteca vai envolver e delimitar esse núcleo bem aqui. E o DNA está contido lá no núcleo. Então, isso aqui é uma célula eucarionte. Tá bom? Eu vou focar apenas em célula eucarionte, posteriormente eu falo sobre as procariontes. Então, o DNA está contido aqui no núcleo celular, certo? Esse DNA, a gente pode considerar, se eu pegar aqui um cromossomo, que eu ainda não falei, mas a gente já aborda. O cromossomo, o que ele é? Ele é uma molécula de DNA condensada. Se eu pegar esse DNA e esticar, se eu pegar esse cromossomo bem aqui e esticar, puxar a perninha dele como se fosse um fio, eu vou ter a molécula de DNA bem definida, tá bom? Então, quando esse DNA tá bem condensado, bem comprimido, eu tenho aqui os cromossomos, que são onde a gente vai encontrar os genes, tá bom? E aí eu já chego lá nessa parte. Então, essa molécula de DNA, ela vai ser unida através de pontes, ó. Essas pontes bem aqui vão unir essas duplas hélices. Então, a gente considera que o DNA tem uma dupla hélice. É como se fosse uma escada torcida, tá? Vou colocar aqui as características do DNA. Dupla hélice. Ok? E ela é unida, essas duplas hélices são unidas através de bases nitrogenadas. Que isso é importantíssimo vocês entenderem. Essas bases nitrogenadas, elas são de 4 tipos: adenina, timina, guanina e citosina. Sempre guanina ligando com citosina, sempre adenina ligando com timina. Sempre timina com adenina, sempre citosina com guanina. Não existe essa possibilidade de fazer essa troca aqui de bases nitrogenadas, tá bom? Então, eu vou colocar bem aqui: adenina, timina, guanina, citosina. Quem é que liga com adenina? Timina. Quem é que liga com timina? Adenina. Quem é que liga com guanina? Citosina. Quem é que liga com citosina? Guanina. E assim por diante, tá? Então, essa é a molécula de DNA, essa é a sua principal estrutura e suas bases nitrogenadas, certo? Os cromossomos, como eu já falei anteriormente, é uma molécula de DNA bem comprimido. E
Cada estrutura dessa é como se fossem aqui, ó, duas perninhas unidas, tá? Então, a gente vai chamar essas perninhas de cromátides. Cromátides. Opa, pronto, tá bom? São duas cromátides, são cromátides irmãs. E aqui ficam os genes. Essa posição que os genes são encontrados nos cromossomos, a gente chama de locus. Locus. É como se fosse local, tá? E os cromossomos e os genes das nossas características, já que a genética estuda as características hereditárias, onde que essas características ficam inseridas? Lá no cromossomo, nos genes, contido aqui nos genes, tá bom? Nós somos organismos diploides. 2N. Por quê? Porque nós temos 46 cromossomos, sendo que o óvulo tem 23, mais o espermatozoide 23, formando o indivíduo com 46. Ah, mas se eu sou 2N aqui, que é o termo que vocês vão ver muito nos livros, que é um organismo diploide, e esse organismo bem aqui, que só tem metade, eu vou considerar esse daqui um organismo haploide. Ok? Então, o que é que vocês vão fazer? Hoje, essa aula foi para falar sobre os principais conceitos, tá bom? Da genética, falamos aqui lá do início, ó, genes, fragmento de DNA, passamos aqui para células eucariontes, falamos sobre cromossomos e sobre organismos diploides e haploides. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer uma revisão desse material, pegar cada termo desse aqui que eu acabei falando e criar um glossário, que isso é importante para vocês entenderem os principais conceitos. Coloca lá o nome e a definição, porque na hora que vocês estiverem estudando, pintou uma dúvida, vocês já têm ali o nome e o conceito bem pertinho à mão durante o estudo, tá bom, meus amores? Então, posteriormente, nas próximas aulas, a gente vai avançando com conteúdo de genética. Beijos, tchau, tchau.